Sim, os ateístas, os fãs dos planetas dos macacos, que estão acusando Deus de combater violência com violência por ter pena de morte na Bíblia. Estão falando que Deus não é tão bondoso e misericordioso. E sim, eu vou refutar eles. Até Caim vai entrar nessa. E você vai ouvir pregação que não é costume ouvir dentro dos templos, porque eu estou pregando a pessoas fora do templo. Vai ser de uma forma bem divertida, sem briga, que vai aumentar sua fé e o conhecimento seu de Deus, porque está começando o quadro Segura Essa, Ateísmo, onde eu refuto os argumentos ateístas e prego a palavra de Deus ao mesmo tempo. E para chamar a vinheta, vamos lá. E aí, seus tiktokers, Eduardo Félix de novo, que tá na área. Sim, eu, o mestre da interpretação bíblica, perito, nosso Deus, um homem com QI acima da média, um homem que cala o ateísmo e refuta o terraplanismo. Bora para o conteúdo. Eu estou respondendo o comentário do nosso amigão aqui. Só que eu vou estar falando não só para ele, para muitas pessoas, certo? E eu vou usar a lei aqui de pena de morte que ele citou. Ok? O que está acontecendo é o seguinte: esses ateus não entendem Bíblia. A única coisa que ateu pode falar é que não acredita na Bíblia, que não acredita em Deus, não pode usar a Bíblia contra Deus, nunca vai conseguir usar a Bíblia contra Deus, ou Deus contra a Bíblia, etc. Não vai conseguir acusar Deus de nada, tirar a perfeição de Deus com a Bíblia. Isso é impossível, certo? Mas vamos lá. Eles estão confundindo legítima defesa com justiça com as próprias mãos. Não é justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos é combater violência com violência. Agora, legítima defesa não, é diferente. E vamos usar um exemplo. Se eu pegar uma pessoa, alugar uma casa, sequestrar uma pessoa, colocar ela dentro do quarto, não deixar sair, deixar 7 anos lá e dar só comida básica para ela não morrer. Isso seria uma violência, não seria? Nesse caso, sim, se eu sequestrasse uma pessoa, seria. Mas tem como eu fazer isso e ser legítima defesa. Um exemplo é o que a gente faz com os criminosos. A gente prende eles lá no presídio, eles ficam lá cumprindo pena, a gente dá alimentação, etc, coisas básicas para eles, para ver se eles mudam o caráter dele, porque se eles não for punidos de nenhuma forma, eles nunca vão sair do crime, porque o crime é favorável. Então, o crime tem que ter punição para nossa legítima defesa, para a gente não ser vítima do crime. Então os criminosos têm que ser presos para ver se eles mudam o caráter dele. Se eles não mudar, eles saem e voltam para a cadeia com uma pena ainda maior. Isso é legítima defesa para nós. O tempo que ele fica lá preso é para ele mudar de situação, o caráter dele, e para ele não prejudicar mais a nação enquanto ele está preso lá. Certo? Isso é legítima defesa. Agora um sequestrador que coloca uma pessoa em cárcere privado, ou uma pessoa psicopata e faz isso com alguém, é violência, ok? Um exemplo que Deus não tolera, justiça com a própria mão, violência, é o caso de Caim. Caim levou a óbito seu irmão Abel, tô falando assim pro TikTok derrubar meu vídeo, certo? Porém, ele pegou e deixou bem claro que não era para ninguém dar pena de morte para Caim. Senão ele ia ser punido 7 vezes mais. Tá na Bíblia isso. Por quê? Porque Caim não ia ser uma ameaça. Agora, se Caim fosse uma ameaça, poderia matar Adão e Eva, os próprios pais, levar eles a óbito. Sim, Deus ia dar pena de morte para ele. Mas como ele não seria uma ameaça, então Deus não deu pena de morte. Ele teve que se isolar da família dele. Não tinha cadeia naquela época, mas é uma punição viver sozinho. Quanto tempo ele viveu sozinho sem ninguém? Já foi uma punição para ele mudar de caráter. Tanto que ele mudou. Ele não levou mais ninguém a óbito, né? Mas ele mudou, ele teve direito de se casar, ter filhos, etc. E esse versículo da Bíblia que a gente vai entrar agora, que o nosso amigão aqui citou, é o seguinte: fala de uma lei contra a escravidão. Ah, mas a Bíblia apoia a escravidão, tem lei de escravo, se tem a comunidade de escravo. Não. Aqui no Brasil aqui no Brasil não é contra a escravidão e tem lei contra a escravidão. Se você não sabe, até o salário mínimo é uma lei contra a escravidão. Certo? Pessoas que recebem menos de um salário mínimo, eles estão em condição de escravidão. Ok? Então, se alguém vir de fora, de outra nação, trazer pessoas de lá e querer escravizar aqui, não vai conseguir. Israel é a mesma coisa, tinha essas leis para ninguém trazer escravo de fora e tentar escravizar dentro de Israel, porque era proibido. E nessa lei aqui que ele citou, fala o seguinte: Êxodo 20, 21, 21, 20 e 21. Êxodo 21, quer dizer, perdão, Êxodo 21, não vou editar, do 20 ao 21. Esse é o versículo. Fala, se você pegar e bater com um pedaço de pau
no seu escravo e ele vinha a óbito, você será punido. Aí não fala qual que é a punição, porque lá na frente que fala que é a punição. Que é olho por olho, dente por dente, é vida por vida. A punição ali é pena de morte. Por quê? Ah, porque Israel não tinha cadeia. Não tinha cadeia. O povo nem tinha. Quando foi feita essa lei em Israel, nem tinha rei. Eles moravam em tendas. Olha só, eles moravam em tendas. Não tinha cadeia. Não podia escravizar. Certo? Se você só tocasse ele da sua nação, o cara que é desumano, que fez isso contra o escravo, né? Que ele é um monstro. Essa pessoa é um monstro. Você vai deixar o monstro solto. Se você libertasse ele, ele ia continuar fazendo em outro lugar que poderia fazer. Então a gente tem que defender as outras vidas. Ele não poderia ser solto para fazer o que ele quer. Não tinha cadeia em Israel. Não tinha cadeia em Israel. Se você soltasse ele, ele poderia muito bem se unir com os ateus da época, que eram os amalequitas, pessoas que não tinham nenhum Deus. Eles não acreditavam em nenhum Deus, eles eram o próprio Deus. Os deuses dele era a força deles, certo? Ele podia contratar esse crime organizado. Era um crime organizado, os amalequitas. Podia contratar eles para atacar Israel. Ou ele simplesmente poderia ficar lá e levar pessoas óbitos, inocentes a óbito. Porque não tinha polícia, não tinha patrulha, não tinha câmera. Todo mundo vivia na roça, nas tendas. Depois você invadir uma tenda era fácil. Vinha à noite, levar alguém a óbito, alguém inocente e sair correndo sem ninguém pegar. Ia ser fácil naquela época. Então ele não poderia ser liberto por legítima defesa, certo? Então ali não é combater violência com violência, e sim é legítima defesa. Está refutado todos esses argumentos ateístas, e Deus continua perfeito, bondoso e amoroso. Não esqueça de dar seu like, de curtir, de compartilhar para esse vídeo, para mais pessoas, a gente salvar mais almas combatendo o ateísmo. Até os próximos vídeos. Um abração do Eduardo Félix. Que Deus abençoe a todos nós.